O esporte exerce um poder de atração em adultos e crianças. No caso do futebol, desperta paixões intensas, sendo apontado pela crítica esportiva como um fenômeno social. No entanto, a violência virou uma triste rotina nos estádios, o que tem afastado o torcedor. Para tratar do tema, convidamos o cronista esportivo Mário Marinho. Olha, o esporte em si, né, ele deveria trazer mais alegria, emoção, né, saúde, né? É essa a mensagem do esporte, né? Mas a competitividade do esporte vai crescendo cada dia mais, acaba fazendo com que essas rivalidades aumentem, né, e se tornem violentas, né? Há uma violência fora do esporte também, uma violência no mundo atual muito grande, né? A gente vê pessoas sendo apedrejadas, linchadas, né? E não só aqui no Brasil, também lá fora. Então, o mundo parece que está muito mais impaciente do que era antigamente. E isso acaba atingindo também os esportes, né? Principalmente os esportes coletivos, né? Mas as histórias aí que a gente tem de violência, elas não são muito remotas, não. Nas décadas anteriores, aí 50, 60, não havia tanta violência, havia mais respeito. A gente costuma dizer o seguinte, o torcedor, eu sou daquele tempo que você ia no campo de futebol, e o máximo que você acontecia é levar um tapa, uma coisa assim, brigar. Hoje não, né? Você teme ser assassinado, né? Você teme levar uma facada, uma coisa assim e tal, que realmente, alguns anos atrás, isso não acontecia. Então, hoje, realmente, o esporte está muito mais violento do que era antigamente. A violência no futebol é algo que marcou épocas. Mas eu me lembro, por exemplo, que no final da década de 80, na final de um campeonato europeu na Bélgica, morreram mais de 80 pessoas num encontro entre italianos e ingleses, tal, uma briga generalizada, né, que acabou realmente, que foi chocante, foi um negócio terrível, né, e foi na Bélgica, quer dizer, são países altamente civilizados, né. Depois nós tivemos também na Inglaterra um acidente dentro de campo, um incidente de torcidas, o corre-corre, e muitos torcedores foram exprimidos contra o alambrado, que protege o gramado, né? E por força também de atitudes da torcida inglesa, os hooligans, que eram realmente muito violentos, né? E a partir disso aí, na Inglaterra, criou-se realmente uma força-tarefa para acabar com essa violência. E hoje na Inglaterra não existe mais alambrado, ninguém invade campo, porque houve uma punição. Houve uma punição muito forte para os times de futebol, né, e para os torcedores, né. A Inglaterra ficou 5 anos sem disputar nenhuma competição internacional, quer dizer, foi realmente uma punição muito forte. Então, o torcedor sentiu isso aí, né, sentiu que o time dele estava sendo prejudicado, que ele estava sendo prejudicado, então a impunidade faz com que aumente essa violência. É preciso que haja um rigor muito grande de autoridades, dos próprios dirigentes de esporte, porque só assim a gente pode diminuir essa violência. O torcedor, ele reage de uma forma muito emocional, né? E quando é emocional, ele não é racional, né? Então, por exemplo, se a violência acontece dentro de campo, um ídolo, ele começa a ser caçado dentro de campo, né? O torcedor sente como se ele estivesse sendo atingido por aquela violência, né? Então, ele vê o torcedor rival não como um rival, mas como um inimigo. Porque o torcedor, quando acerta o jogador do time adversário, ele vibra, ele acha legal, ele acha bonito e tal. Ele esquece que o jogador dele também pode ser atingido, né? E isso aí, essa violência que acontece dentro de campo, ela acaba sendo transferida para fora, né? Então nós temos hoje que muitos torcedores vão para campo armados, levam bombas, né? Você já não vê mais aqueles torcedores com bandeiras, porque a polícia proibiu, porque aquela haste que segurava a bandeira tornava-se uma arma, né? Uma arma. Recentemente nós tivemos um episódio aqui no Brasil de que um vaso sanitário foi arrancado, jogado lá de cima, matou um torcedor que não tinha nada a ver com nada, né? Muitas vezes o torcedor reclama, por exemplo, que campo de futebol, os banheiros são sujos, os banheiros são isso, são aquilo e tal. Mas há um problema muito grande, porque, não sei se você sabia, mas um rolo de papel higiênico se transforma em arma, tá?
porque eles molham o rolo de papel higiênico e aquilo molhado é um peso muito grande, atinge as pessoas, machuca. Então, é realmente um problema, sabe, muito mais sério do que aquilo que a gente pensa, né? E quando o jogador, o time não pode mais jogar em casa, ele vai jogar fora, em outros lugares e tal, o jogador, ele vai um pouco mais sem confiança, sabe? Ou quando o time dele vai jogar num lugar que ele sabe que lá é bravo, esse negócio todo, ele realmente perde um pouco da confiança dentro de campo e isso, obviamente, inibe o desempenho dele dentro de campo. Essa violência é provocada principalmente pelas torcidas organizadas. A grande quantidade de pessoas envolvidas dificulta o trabalho da polícia, podendo ferir ou até mesmo matar pessoas inocentes. Isso tem que ser trabalhado, sim. Isso tem que ser trabalhado. A questão da educação do torcedor, né? Isso tem que ser trabalhado. Por isso é que às vezes você fala, vai punir o clube por causa de um, mas você tem que punir o clube, porque o clube também é responsável. Quer dizer, o clube tem que fazer campanhas educativas, ele tem que mostrar para o seu associado que ele pode ser punido, que ele pode perder campeonato, que ele pode perder jovens, que ele pode perder dinheiro, né? Muitas vezes o torcedor, e você lembrou bem, ele age da forma irracional. Por exemplo, aquele torcedor que pegou um vaso sanitário para jogar lá embaixo, ele certamente não estava querendo acertar ninguém lá embaixo, né? Ele estava querendo destruir patrimônio do clube, revoltado com o resultado do jogo e tal. Ele quer promover um quebra-quebra. Muitos estádios, nos anos 50, eu me lembro do Morumbi aqui, por exemplo, o Pacaembu também, ele tinha cadeiras de madeira. Não pode ter isso hoje de jeito nenhum, né? Por quê? Os torcedores, quando ficavam revoltados, o que eles faziam? Botavam fogo. Outra coisa, não pode, por exemplo, distribuir panfleto. A polícia não deixa distribuir um panfleto. Você poderia distribuir, por exemplo, um panfleto educativo quando o torcedor chega no estádio. Você poderia estar mostrando informações sobre o jogo, né, que é um negócio legal, um jornalzinho, uma coisa assim. Não pode. Por quê? Porque o torcedor junta tudo aquilo e põe fogo. Quando ele bota fogo, ele coloca em risco pessoas que estão do lado. Quando os estádios tinham essas cadeiras, esses bancos de madeira, os torcedores botavam fogo debaixo para queimar o banco. O que ele ganha com isso? Ele apenas está querendo destruir o patrimônio do adversário, que ele trata como inimigo e não como adversário, né? Ele quebrava esses bancos de madeira, mesmo sendo de madeira forte, ele tentava, ele conseguia quebrar para ter aquilo como arma, para agredir o policial, para agredir o adversário. Então, tudo isso sim pode ser evitado ou minimizado, claro que isso é a longo prazo, não é curtíssimo prazo. Se for colocado em prática hoje, não é amanhã que isso vai resolver, mas esse trabalho de educação tem que ser feito sim pelos clubes, mostrando a importância, né, do futuro do esporte, né? Porque realmente hoje os pais pensam 2, 3, 4 vezes antes de levar o filho, a filha, o sobrinho, a mulher e tal. Realmente um problema que vai comprometer o futuro do esporte. Uma das formas mais cruéis de violência no futebol, presente tanto no campo quanto nas arquibancadas, é o racismo. Pois é, agora que isso está se tornando muito mais sério do que era, porque o racismo, ele na verdade sempre existiu de uma forma assim meio camuflada e tal, né? E agora está sendo muito explícita, né? As pessoas jogando banana quando se trata de negros, quando se trata de gays, né, jogadores. Eu me lembro agora, recentemente em Minas, um jogador de vôlei que assumiu a condição dele de homossexual, então foi vaiado em campo, foi um negócio assim, uma violência, né? Não é violência física, mas é uma violência muito grande esse tipo de manifestação, né? E as autoridades estão realmente tomando pé disso e procurando punições, né? E são punições que você vê, às vezes, por causa de um torcedor, o time é punido, né? Não vai mais, fica suspenso 3, 4, 5 jogos no seu campo, ou vai fazer jogos com o estádio fechado, e isso é um prejuízo muito grande para o futebol, para o esporte de modo geral, que é profissional, né? Mas eu bato nessa tecla, que se não houver punição, sabe? Se não houver punição, a pessoa tem que ser identificada, tem que proibir aquela pessoa de ir ao estádio, e isso tem que ser feito rapidamente, tá? Aqui no Brasil a justiça é muito morosa, então
só daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses que aquela pessoa vai ser punida. Então, quando ela é punida, já não é mais notícia no jornal, o torcedor já não se lembra mais disso. É preciso que haja punição, que ela seja rigorosa, porque nós temos leis. Então é preciso que essas leis sejam aplicadas, que sejam rigorosas e imediatas, senão não faz efeito. Mas a violência no futebol não é um movimento intrínseco ao esporte, nem tampouco restrito à torcida brasileira, estando presente em todas as classes sociais. Porém, considerando que o futebol é uma paixão nacional, resgatar esse esporte como instrumento educativo é extremamente importante para que os verdadeiros valores associados ao esporte sejam identificados e valorizados.